Olá, boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Tá difícil de gravar alguma coisa pertinente ultimamente. Mas eu vou fazer uma gravaçãozinha aqui, considerando que nós estamos num ano importante para nós brasileiros, né? Estamos num ano de eleição. Esse ano, 2026, é o ano que nós vamos novamente eleger um presidente. Temos aí dois expoentes, né? É o atual presidente, o Lula da Silva, que foi eleito aí em 2022, a contragosto do que se diz, né? Que nós somos um país que está procurando melhorar. E nós colocamos lá um corrupto condenado em 3 instâncias, em vários escândalos, mensalão, petrolão, outros mais aí, Fazenda, Sítio Atibaia, Triplex, uma série de condenações, condenadas, se eu não me engano, por mais ou menos quase 30 juízes, né, considerando todas as instâncias, e em algum momento acharam por bem, o sistema achou por bem descondená-lo, porque ele não foi inocentado, né, ele foi descondenado com uma manobra política para concorrer ao pleito de presidente e ganhou o pleito em 2022. É um assunto que a gente já tocou várias vezes, mas a gente sempre tem que bater nessa tecla. Nós elegemos um corrupto para presidente do Brasil como figura máxima, autoridade máxima do nosso país, um corrupto. E eu pergunto para vocês, aprenderam o que é votar num corrupto? Vocês conseguiram ter essa dimensão? Falar, Marcelo, mas nós votamos, né, porque não gostávamos do Bolsonaro. Ele falava bunda na televisão, falava umas coisas que a gente não gostava. E aí nós temos que engolir Haddad como uma autoridade em economia no lugar do Paulo Guedes. E você vai me dizer, eu também não gostava do Paulo Guedes. Ele era progressista demais. Era mesmo, muito progressista. Nós não estávamos preparados talvez para aquilo, mas nós precisamos dar um passo à frente. E aí nós tiramos um progressista demais e colocamos um incompetente. Mas o Haddad não é incompetente, ele dá aula em faculdade, mas não de economia, né? A formação dele é totalmente atípica ao cargo que ele ocupa. E é complicado a gente falar sobre essa pessoa sem se estressar. Mas vamos manter a calma aí até o final do vídeo, que vai ser um vídeo longo. Hoje eu resolvi falar de vários assuntos. Importante, a pergunta que é feita é se vocês já mataram a lombriga de ver como é que é votar um presidente corrupto em prol de uma ideologia, de uma pessoa que às vezes falava coisas desnecessárias, e eu vou concordar com vocês que realmente tinha algumas coisas desnecessárias, salvo algumas prerrogativas que não são verdades, né? Marcelo, mas ele imitou uma pessoa com falta de ar. Não, ele não imitou uma pessoa com falta de ar, né? Ele estava dando uma chamada de atenção no ministro da Saúde da época, o Mandetta, que estava nos instruindo a ficar em casa até ter falta de ar. E aí ele fez aquela imitação, que ele poderia ter evitado, mas não estava tirando sarro de ninguém. E vocês precisam ter o costume de ir lá ver o vídeo na sua íntegra, né?
Mas ele demorou para comprar a vacina, né? A gestão da vacina dele não foi boa. Não, ele foi o terceiro país a comprar vacina no mundo, tá? Acho que atrás da Inglaterra e dos Estados Unidos, salvo engano, tá? Inglaterra, os Estados Unidos ou Índia, tava nesse, não vou lembrar agora. E as vacinas estavam compradas, esperando a aprovação da Anvisa. E, se eu não me engano, foi liberado em dezembro. No dia 15 ou 16 de janeiro, nós tínhamos vacina no Brasil. As pessoas foram vacinar. Mas ele não queria se vacinar, é um problema dele. Eu também, depois de alguns incidentes, fiquei com medo de me vacinar. Eu tomei 3 doses e não fui mais, né? Por medo. Pela ineficiência que alguns laboratórios demonstravam, não todos. Então, Marcelo, você é negacionista. Não, não sou negacionista. Eu só, por bem, eu tenho autonomia sobre a minha vida. Mas ele também dizia que a Covid ia ser só uma gripinha. Aí tem aquela história do perfil atlético, que virou piada, que virou meme, né? Ele disse que era só uma gripinha? Não, não foi ele quem disse. Tá, todas essas informações que eu estou dando, pessoal, vocês podem pesquisar. Né? Agora que já passou, agora que já conseguiram, isso agora é exposto na internet, no Google, no YouTube, onde vocês quiserem. Quem disse essa frase infame de que o Covid era apenas uma gripinha, e de fato, para as pessoas que gozavam de boa saúde, né? O Covid ele era perigoso para as crianças, para os idosos e para quem tinha as comorbidades, né? Para esses três cenários, o Covid era muito perigoso. Mas quem disse essa frase aí da gripinha foi o Dr. Drauzio Varella, para liberar o carnaval de 2020, né? O carnaval estava fechado para o Brasil, e aí o seu Drauzio Varella, instruído pela Rede Globo de televisão, disse para liberar o carnaval, e aí esperou passar os 4 dias de carnaval. Depois dos 4 dias de carnaval, o Drauzio Varella voltou em rede nacional e disse que vamos fazer a quarentena porque não é tão gripinha assim, né, gente? E o boca aberta do Bolsonaro acabou repetindo essa frase em algum momento e cortaram só a frase dele dizendo que é uma gripinha e botaram aí. E por esses motivos, e N motivos, né, ou muitas discordâncias, o jeito escrachado de dizer, de responder, às vezes mal educado, faltou ele ser mais instruído, enfim. Era um Brasil que estava crescendo durante um ano, durante uma guerra e uma pandemia, né? Nós passamos por uma guerra e passamos por uma pandemia, uma guerra internacional, e o Brasil cresceu. Foi escolhido, lá em 2022, tirar essa pessoa que falava bunda na televisão e colocar um condenado em 3 instâncias, em vários processos de corrupção, os maiores escândalos de corrupção do país, que essa pessoa que aí está. Que voltou, como diz o vice-presidente, né, aliado dele, o senhor Niag lá, que ele precisava voltar à cena do crime. E voltou para a cena do crime, né? Os mesmos escândalos estão acontecendo de novo, com as mesmas pessoas, né? Com alguns nomes diferentes. Vorcaro, os irmãos Wesley passaram de prisioneiros para intermediador do petróleo, da negociação do petróleo lá na Venezuela, né? Eles estão lá negociando o petróleo que vai vir para o Brasil. Tudo que estou dizendo, gente, de novo, repito, pode pesquisar, não estou inventando. Talvez eu esteja sendo raso nas informações, né? Mas são coisas que aconteceram. E agora nós temos um ano de eleição que estão aí concorrendo contra ele, Flávio Bolsonaro. A meu ver, não era o meu candidato preferido. Não era o meu candidato preferido. Meu candidato preferido é outro nome, né? Mas é em quem eu vou votar. Porque nós precisamos de 4 anos precisamos de 4 anos
de um síndico que vai pegar um condomínio falido, tentar pagar as contas, tentar tirar as goteiras, os vazamentos, porque nem o próprio Haddad quer ficar no próximo governo, né? O Lula ganhando ou não, ele já deu um jeito de sair, porque ele sabe a merda que quem assumir isso em 2027 vai ter. Ele não está saindo para ajudar, não, porque ele é bonzinho, porque ele vai ajudar o Lula na campanha do Lula. Ele está saindo porque ele sabe a merda que ele fez e a merda que ele vai pegar em 2027. Então agora é a hora de que vocês que fizeram essa cagadinha, e foram muitos, tá? Quando a gente fala que as eleições foram roubadas, eu meio que acredito. Tem hora que acredito, tem hora que eu não acredito. Mas para que seja roubada, para que rode um algoritmo, né, precisa de uma relevância de votos. Né? Ele precisa ter sido bem votado, muito bem votado, e nós temos todo o Nordeste, com todas as deficiências deles e as faltas de informações, a Bahia, parte do Rio de Janeiro, que é relevante, essa votação era relevante, não sei se ainda é, né? E que faz com que um algoritmo muito próximo, em torno de 2, 3%, rode e haja uma fraude. Se houve, agora está eleito, está aí, no final do primeiro mandato, e eu espero que vocês tenham matado a lombriga de pôr um corrupto na presidência do Brasil, que essa seja a figura que nos representa, que me representa, que te representa. Espero que essa lombriga já esteja, e a tua ideologia idiota de que um presidente precisa ser 100% polido e político e tenha subido a outro patamar, o patamar das pesquisas, tá? O que a gente precisa fazer? O que é melhor para o Brasil? Quais são as equipes que vão vir atrás dessa pessoa que vai ser eleita? Acho que o assunto da eleição é isso. Quando eu falo que eu desconfio às vezes se houve fraude ou não nas eleições e que existe um volume muito grande de pessoas votando por falta de informação ou porque nós gostamos desse tipo de coisa, nós temos um exemplo aí, foi dado por um humorista agora essa semana, da doutora Tatiana, que descobriu que, né, fez aquela pesquisa dos tetraplégicos, né? E ele falou de uma forma séria, sem piadas, e parece que na mesma semana as pessoas estavam colocando como a mulher do ano ou a mulher do momento era a Virgínia, que é namorada do Vini Júnior, que aprendeu a sambar. E ele falou assim, gente, não tem nada de errado nisso não é? E todo mundo deitou o pau na Virgínia e a coitada não tem culpa de nada, ela só tem os seguidores dela. E aí quando a gente olha quem segue a doutora Tatiana e quem segue a Virgínia, vou chutar um número porque eu não sei, tá? Tem 2 milhões de seguidores para a Virgínia, 3 milhões de seguidores, sei lá, um número absurdamente, não sei se isso é grande ou não para o influencer, né? E tem lá 50 pessoas seguindo a doutora Tatiana. Você vai no site daquele moleque lá que é Oruan, né? Tem lá 5, 6, 7, 8 milhões de seguidores. E aí quando você vai no site de um pesquisador, no caso da doutora Tatiana, tem poucas pessoas seguindo lá. Então a culpa disso é nossa mesmo. Ah, mas não vamos seguir? Não, pode seguir, claro que pode seguir. As pessoas precisam se divertir. Ser influencer hoje é moda, com todo respeito à Virgínia, mas ela faz o papel dela de influencer, ela precisa, né? Mas também faz a mesma coisa para quem está à frente de grandes coisas, grandes feitos, né? Por isso que às vezes eu acho que a fraude, que se aconteceu, teve a nossa cooperação. Eu acho que de eleição é isso. Temos um outro assunto dessa semana que é o nosso STF, né? Tava vendo a nossa imprensa desesperada, né? Agora perguntando quem vai parar lá o nosso amigão lá. Quem será que vai conseguir parar ele? Ninguém. E eu espero que não parem. Eu espero que vocês que chancelaram todos os mandos e desmandos deles sejam presos também, experimentem. Ou seja, fiquem a
ponto de ser preso, porque agora vocês começaram a fazer o jornalismo correto, né? Que é o jornalismo investigativo com informações corretas, tiradas de fontes seguras e corretas, apesar que essas fontes estão sendo vítimas de perseguição dessas pessoas, né? Eu vou dar exemplo para vocês o vazamento da Receita Federal, né, do imposto de renda lá dos fiscais do imposto de renda que vazaram informações da família de um dos ministros aí, que eu estou evitando de falar nomes, porque senão a tornozeleira vem para minha canela. E aí, mas Marcelo, o cara fez errado de vazar. Fez sim, mas tem um processo para isso, né? O cara vazou, fez errado, existe um processo interno da Receita Federal, uma punição, né, que é feita, uma investigação, tem um modelo investigativo quando acontecem esses vazamentos. A pessoa recebe lá uma restrição de salário, uma restrição de função, uma multa, fica um tempo sem atuar, vai para a geladeira, o nome que vocês queiram colocar aí. Mas existe um processo legal que é feito quando essa pessoa comete um erro. E eles cometeram um erro, mas apontaram também uma corrupção, né? Eles apontaram, no erro deles foi apontado um ato ilícito. E, de novo, burlando todo o modelo todo modelo legal de atuação, essa pessoa mandou a Polícia Federal na casa da pessoa, prendê-lo na sua residência com uma tornozeleira eletrônica, sem uma palavra que vocês adoram dizer, como que é? O devido processo legal, né? Tudo para vocês é o devido processo legal, não foi cumprido, soltaram um bêbado que virou presidente, né? Os repórteres sendo intimidados agora, né? Sendo intimidados pelos juízes, sendo intimidados ultimamente na internet, as pessoas pedindo prisão para os jornalistas, né? Então, estamos aí num ano eleitoral e eu acredito que no final do caos da nossa insegurança jurídica. Mas ainda tem algumas águas que vão passar por baixo dessa ponte. As pessoas vão começar a experimentar um pouquinho ainda do próprio veneno, né? Vocês chancelaram esse tipo de ação, vocês, né, concordaram com isso enquanto era bom para vocês, enquanto era agradável para os olhos e ouvidos de vocês, enquanto vocês precisavam tirar essas pessoas de lá, mas agora estão sofrendo na própria pele as mesmas perseguições e os mesmos abusos e não conseguem chancelar mais esse tipo de coisa, tá? Teve uma situação esses dias que a Polícia Federal ela pegou os relatórios do Toffoli, né? A Polícia Federal pegou os relatórios do Toffoli e levou direto para o Supremo Tribunal Federal, sendo que o caminho correto era a Polícia Federal fazer a investigação, levar para a Procuradoria-Geral da União, da República, a PGR, que tem uma figura lá também que não vale um quibe frito, e a Polícia Federal pulou essa etapa, levou lá direto. Né? Mas por que ela fez isso? Porque ela sabe que quando tudo que cai na PGR não vai para frente. Tudo que cai na PGR, a PGR não apresenta. Tudo que cai na PGR, a PGR não abre o devido processo legal. Essa palavra é maravilhosa, vocês gostam de repetir, devido processo legal. Acaba ficando ali, para ali, né? Toffoli é corrupto.
Não é corrupto. Não, ao meu entender, não tem embasamento ainda suficiente para acusá-lo. E fica. Aí a Polícia Federal pegou e burlou também. A Polícia Federal burlou o sistema. Os inspetores da Receita Federal, lá, os fiscais da Receita Federal, burlou o sistema, né? Eles talvez sejam punidos internamente por isso aí, porque tem um procedimento interno para esse tipo de ação. Eles não fizeram coisas como manda a cartilha, mas, gente, nós estamos numa situação crítica, né? E estamos num ano crítico para nós, em que o Flávio Bolsonaro, agora sim vou falar nomes, está concorrendo à presidência da República, junto com Lula da Silva. Possivelmente serão os dois nomes que vão despontar. Meu voto é de direita, meu voto é capitalista. Vocês podem concordar comigo ou não, mas eu não me vejo representado na figura que aí está. É um corrupto, um ladrão, condenado em 3 instâncias por 30 juízes ou alguma coisa próxima disso, por vários escândalos de corrupção, e vocês acharam por bem tirar uma pessoa que tinha lá os seus gaps e colocar um corrupto para ser o nosso representante máximo ou nos representar como cidadãos. Acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei bastante hoje. Um pouco de informação, um pouco de desabafo, um pouco de desapontamento para ver onde que a gente chegou. Mas nós temos de 6 a 8 meses aí para pegar todas essas informações que estão explodindo na internet e começar a olhar e começar a ver e ver vídeos, ir atrás da informação, resgatar as corrupções antigas, né? Os escândalos de corrupções antigos, pega todos os escândalos de corrupção antiga, resgata eles, vai atrás dos devidos culpados, pegar as atuações que foram feitas durante o Covid, que são acusações que pesam sobre o ex-presidente Bolsonaro, ver se de fato a ideologia não fez com que a gente cometesse um erro, ok? Um vídeo longo hoje, fazia tempo que eu não gravava, que eu não dizia, mas eu precisava dizer, até como desabafo, um pouquinho para não passar em branco e me posicionar. Minha posição é essa, continuo de direita. Não existe outro caminho, gente. Beleza? Boa noite, obrigado. E vamos tentar gravar vídeos mais curtos, com mais informações. E se vocês têm algumas observações, quando eu postar, vocês põem ali, a gente cria algum comentário em cima, vai pesquisar também. Ok? Não sou o dono da razão, mas da minha razão, eu acho que eu sou. Boa noite, pessoal.